Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre como fica a pontuação com as suas multas em recurso. E antes de mostrar para vocês aonde a gente verifica isso, né, e explicar exatamente em que momento que vai pontuar as suas multas, a gente vai falar sobre a lei, né, que foi atualizada, acho que em 2021, se eu não me engano, que ele aumentou, né, de 20 pontos para 40. Então, entendendo isso, vou falar aqui um pouquinho. Olha, foi de 40 pontos se você não tiver nenhuma gravíssima, tá? No período de 12 meses. Pode ser 30 pontos se você for multado uma de 7 pontos, vai cair para 30 pontos o seu total de acúmulo, tá? Ou se não, pode cair para 20 se você for multado em duas gravíssimas de 7 pontos. Então, assim, falando sobre isso, e como o recurso de multas pode me ajudar nisso, Camila? Como? Eu peguei aqui uma da concha do Detran para te mostrar como é que fica a relação das suas multas e os pontos, tá bom? Então, olha só, esse cliente aqui, a gente olha mais a pontuação dos últimos 12 meses para esclarecer isso. Ó, últimos 12 meses, ele foi autuado 10 vezes. Essas 10 aqui ainda estão no prazo de defesa prévia, então a gente vai entrar com a defesa prévia aqui. E aí vai ficar lá, ó, julgando, julgando, julgando. Ele também tem duas, tá, que estão em autuação em 8 em penalidade. Na verdade, aqui conta aqui, né? Olha, duas estão em autuação, 8 já em penalidade. Ele foi multado 10 vezes. Nenhuma foi transitada e julgada. Então, isso significa que não gerou nenhum ponto. Só gera ponto na sua CNH, não é fui multado e já gerou o ponto. Não. É só se for a multa transitada e julgada. Então, quando você entra com recurso, esse transitado e julgado vai demorar algum tempo. Por quê? Vai ficar ali, em trâmite, em trâmite, em trâmite, em trâmite, em trâmite. E enquanto não for transitado e julgado, esses pontos não caem na sua CNH. E aí, se a gente for olhar nos últimos 5 anos, né, o acúmulo, ele chegou a ter 30 pontos, tá? Duas estão. Não, 30 multas, desculpa. Duas estão em autuação ainda, em defesa. 25 já estão em penalidade, quando está ali na Jari, normal, né? Vocês ficam desesperados. E agora? Tá na primeira instância, e agora? Ok, normal. Fica segurando. Só 3 dele foi transitado e julgado. E aí gerou 16 pontos. Isso nos últimos 5 anos, tá? 16 nos últimos 5 anos, praticamente não tem nenhuma probabilidade dele ser suspenso. Por quê? Vocês não podem acumular, né, esses pontos aqui dentro de 12 meses. E quais são os 12 meses que você não pode acumular? Contando da primeira multa. Digamos, começou o ano. Janeiro não foi multado, fevereiro não foi multado, março foi multado. Então, a partir de março até março do ano que vem, né, você não pode ultrapassar essa situação de pontos. Então, começa a partir da primeira multa do teu ano. Então, se você já foi multado em janeiro, até janeiro do ano que vem, você não pode acumular esses tantos de pontos aqui. Então, às vezes, muita gente acha que tem 40 pontos no prazo de 12 meses, mas não é bem assim. Esses pontos podem cair se você for autuado com multas de 7 pontos. Isso aqui vale para pessoas que não são atividade remunerada, tá bom? Então, se você é motorista de app e tem atividade remunerada, vale os 40 pontos, mesmo se você for autuado em multa de 7 pontos. Mas assim, é muito difícil, né? Imagina, esse cliente aqui tem 10 multas já. Aqui não tá falando quantos pontos tem cada multa, tá? Mas 10 pontos, 10 multas, se for, imagina, 10 de 7 pontos, né? Vai ultrapassar. Não vou fazer cálculo aqui agora, não preparei isso aqui para falar isso com vocês, então vai ultrapassar. Então, basicamente, isso aqui é para esclarecer. Você foi multado, é uma coisa, ela vai. Ah, mas ela vai sair do sistema? Não, todas essas multas estão lá no sistema, né? Se ele entrar lá no Detran, as multas estão lá. Ela só sai do sistema se for paga, né? Ou se for deferida. A gente não tem como garantir que seu processo vai ser deferido, que você vai ganhar, né? Mas uma coisa é certa, o fato dela estar ali em trâmite, né, sendo julgada em todas as instâncias, demora com que aconteça esse transitado e julgado, e aí faz com que você, pelo menos, não tenha um processo de suspensão, nem agora, né, no presente, e nem no futuro, tá bom? Então, essa é a explicação, como é que fica seus pontos com as multas em recurso.